Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, no Momento Conecte Saberes, eu estou aqui com Saroma, psicóloga, e nós estamos, como com os outros convidados, buscando responder à pergunta: qual a sua linha de trabalho em psicologia, né? E como que você escolheu e como foi esse processo? Então, agora a Saroma vai nos contar como foi essa caminhada e como que ela trabalha, com o que ela trabalha, qual a linha de trabalho. Seja bem-vinda, Saroma. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Márcia, obrigada. Eu que agradeço. É uma oportunidade de expandir um pouco, né, do trabalho que a gente realiza, de acolher, de amparar, né, as demandas das pessoas, as dificuldades. E eu fico muito feliz de ter sido convidada para poder apresentar um pouco da abordagem do EMDR, que é uma abordagem que eu utilizo hoje na prática do consultório, né? Que veio agregar muito para não só para mim como pessoa, mas também como profissional, uma referência diferente do que a gente costuma ver no dia a dia e que traz um resultado em um espaço bem curto de tempo, né? E é importante a gente poder apresentar para todo mundo para que as pessoas saibam que elas podem viver sem traumas, né? Que elas podem viver bem com elas mesmas através da psicoterapia, com autodesenvolvimento, com autoconhecimento, e que esses traumas eles podem ser dissolvidos a partir da prática de falar deles, de desmistificar, de dessensibilizar, de reprocessar, que é esse o trabalho que eu faço junto com o MDR, né? O meu nome é Saroma, né? E eu já trabalho na área há um pouco mais de 15 anos, né? Iniciei a minha prática em recursos humanos, fiquei lá desenvolvendo pessoas através do dia a dia, da ação, né? Não só uma ação individual, mas uma ação da equipe, de liderança, de gestão. E depois de 13 anos com essa experiência, né, eu vim então receber um presente, que são os meus filhos, e que me fez olhar diferente para o mundo e trazer a experiência de inserir no contexto de acolher o desconforto e as inquietudes das pessoas através da psicoterapia. E uma amiga muito querida, muito próxima, né, fez esse trabalho de EMDR sem eu saber, sem eu conhecer, e fui vendo a evolução dela, sem mesmo também saber que ela estava fazendo a psicoterapia, e aí numa pergunta assim, de ouvido, falei assim, você tá tão diferente, você tá tão mais espontânea, compreensiva, colaborativa, uma pessoa mais serena e equilibrada. Me conta esse segredo, né? Aí ela então me contou que procurou a ajuda de uma psicóloga e que essa psicóloga usava essa abordagem, que é o EMDR, e aí foi que eu me encontrei, falei assim, é isso, é aí que eu quero trabalhar. Então, fiz a formação do EMDR na escola Espaço da Mente, né, com o professor André Monteiro, que é um dos fundadores aqui e representantes aqui no Brasil de dar essa formação, né? E então, me deparei com os ciclos de desenvolvimento do EMDR, que é o reprocessamento e a dessensibilização de traumas recorrentes, né, através de estímulos bilateral
pode ser estímulos oculares, auditivos ou táteis, né? Como é que é feito esse processo? É um processo de você, primeiro, conhecer a história do seu paciente, entender como ele se sente, o que é traumático para ele, se ele passou por uma história que gerou algum desconforto, que deixou marcas, bloqueios, né? Porque os traumas são nada mais do que bloqueios, nos impossibilita de ir além. E então, com essa história, a gente vai fazendo um processo de desenvolvimento através das 8 etapas, que é a consciência da situação, o que aquilo traz como sintomas, como inquietações, como mal-estar, né, para se desenvolver. A gente vai tentando identificar qual foi a primeira vez que esse paciente se sentiu assim, e ele vai fazer o quê? Vai relatar essa inquietude desde o primeiro momento que ele consegue ter consciência que ele vive aquilo de forma ruim. E aí, enquanto ele está relatando as situações, ele vai ser estimulado, o cérebro vai ser estimulado através de um estímulo bilateral, seja ele auditivo, né, através de uma música específica, seja ele ocular, através do estímulo dos olhos, né, ou tátil. Eu uso muito o estímulo auditivo, até porque eu percebo nos meus pacientes que o ocular, eles acabam perdendo a conexão da história, porque eles precisam estar concentrados ali com o olho e aí às vezes alguns se perdem. Então eu uso muito o estímulo auditivo, que é uma música, e com a conexão da música ele vai relatando. E é um trabalho bem bacana, porque a gente não precisa propor nenhuma intervenção. E a gente só precisa ouvir a história do paciente. E, ao mesmo tempo que ele vai relatando, ele vai sentindo tudo aquilo que ele viveu naquele momento, e o próprio cérebro faz o movimento de dessensibilizar, tirar aquela lembrança que é uma lembrança recorrente de uma parte do cérebro, que é a amígdala cerebral, e vai levar essa informação para uma outra parte do cérebro, que não vai trazer lembranças recorrentes daquele trauma. Então, com esse estímulo, através de todas as etapas, né, do EMDR, a gente vai dessensibilizar e reprocessar até que toda vez que esse paciente lembrar dessa situação, ele não sinta mais nenhum tipo de incômodo. Então, assim, é um trabalho muito, muito legal, que traz muito resultado num tempo bem curto, assim, se a gente falar de fazer cada processo por cada atendimento, então em 8 semanas a gente pode reprocessar um caso, né? E que, claro, que podem abrir outros recorrentes, mas em 8 semanas a gente consegue fazer esse processo de forma completa e profunda, né? Eu até sou ousada, às vezes, de usar isso para aliviar aquela dor de forma mais superficial, que também traz muito resultado, mas que não é o indicado, né? Eu tenho que usar o protocolo correto, conforme a gente estuda, né? E é importante, assim, dar muito efeito para pessoas que têm traumas. Isso, na verdade, essa prática, ela existiu através da Francine Shapiro, que é uma psicóloga americana, que usou isso para estresse pós-traumáticos, né? Pessoas que tinham um grau de estresse muito grande e que não sabiam lidar com aquilo, e aí ela foi estudando toda a parte neural, toda a parte cerebral, e foi descobrindo esse manejo que o cérebro faz e que traz resultados.
e que Uhum. após isso ela começou a trabalhar com os pacientes com situações de tomadas de decisões no dia a dia, frustrações, né? E acima de tudo, medos. Medos. Eu tenho medo de andar de avião. Então faz o trabalho do MDR e eu tenho uma prima que ela nunca viajou de avião, ela tem hoje 15 anos, e o sonho dela era ir para um parque de diversão, né, o famoso Beto Carreiro, Aham. e eu falei, não, então eu vou indicar uma profissional, você faz o Esse tratamento, trabalho. e ela já conseguiu voar de avião, e foi Olha, fantástico. Ela assim, ai, muito, eu fico até emocionada, é, porque, né, as pessoas, elas conseguem lidar com seus medos e reprocessa direitinho e é fantástico, assim. E outras pessoas que têm medo de cachorro, barata ou qualquer tipo de medo, sim. e a gente consegue fazer o reprocessamento e trazer esse resultado que é brilhante, assim. Então Fala é um um pouco da trabalho. Francine, da teoria, do por onde ela andou antes, né? Porque Então, você falando parece muito com a comportamental. A comportamental também tem técnicas para essa dessensibilização, né? Dos sim, medos. sim, sim. Ela estava passando por uma situação muito, na época, né, que afligia muito ela. E ela mesmo começou a observar que toda vez que ela fazia um movimento com os olhos de um lado para o outro, em que ela estava pensando sobre essa situação que afligia ela, num passeio num parque, que era onde ela costumava fazer as caminhadas, ela sentia um alívio muito grande sobre aquilo, sabe? Olha, E foi aí que começou a chamar a atenção dela de estudar isso. E ela trabalhava com os atendimentos, e então foi aí que ela começou a desenvolver essa técnica. Então ela começou a estudar todo esse procedimento e entendeu que o próprio cérebro fazia o seu trabalhinho de casa sem muito uhum, esforço, né? Então uhum, ela começou a fazer isso em 1980, lá nos Estados Unidos, olha, e ela desde então veio se aperfeiçoando e trouxe, levou isso para o mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem já isso há pouquinho mais de 10 anos, né? uhum, E é muito recente, é um estudo muito é recente, bem mas é muito recente. eficaz, traz um resultado muito, muito bom e que ajuda muito os nossos pacientes no desenvolvimento. Olha, muito bom, muito interessante. E Sim, como você sim, falou, né, é recente, pouco divulgado, né? também. Pouco divulgado e as pessoas não entendem. Ah, mas eu nunca ouvi falar. Será que isso É, vale? ela Será pode que se isso, né? confundir com muitas outras técnicas, né, e É, é, práticas, né? sim, sim. Mas que é uma abordagem muito eficaz, Uhum. né? Tem uma durabilidade rápida, assim, o resultado é rápido, né? É, pelo que E, você e falou, é muito rápido. é um movimento que alivia, que dá uma sensação de alívio, assim, praticamente que espontâneo, assim, trabalha, reprocessa aquilo em quase, assim, vamos dizer que em 40 minutos de reprocessamento, a pessoa já sai dali, tipo, que tem um score de angústia, de dor que equivale a 10, já consegue sair do primeiro atendimento com 7, com 5, aquilo já não é tão latente, tão recorrente, Uhum. a pessoa já consegue sair bem, até que a gente consiga zerar isso e que toda vez que ele lembra, ele, mano, não tô sentindo mais nada, isso não dói, isso não me aflige, não me angustia, não dá angústia. Você É, falou é de algumas dores, né? Aí eu estou pensando aqui, e a dor do luto? Cabe? uma boa pergunta. A É, eu dor estou do pensando a luto, dor do luto. a dor do luto, se for patológica, se não,
que a gente precisa Sim, viver a dor do luto. isso, É não. importante viver a É isso. etapa do luto. Uhum. Mas, se a pessoa ela tiver inserida num contexto mais de não sair do É, luto, de ficar sim, ali vivendo aquilo de forma intensa, é isso. importante entender assim qual é a relação da pessoa com o falecimento da outra Da outra pessoa, pessoa. entender, né? Porque Eu pensei em situações que a gente pode dizer que são traumáticas. Por exemplo, sim, sim, a sim. perda de um filho num acidente, né? Hum. Eu lembrei de um caso, né? De uma mãe que perdeu um filho num acidente e, Uhum. e ela não conseguiu fazer que Aceitá-la. depois aceitar, né? E continuar, né? Então Uhum. ela tinha aquele quarto do filho como se ele ainda estivesse lá, sabe? Sei, Aqueles sei, sei. comportamentos assim de não aceitação mesmo. Então ela não conseguia evoluir, né? Ela Eu elaborar na não, realidade. é, eu nunca atendi nenhum caso como esse, mas eu acredito que seja possível É, sim, a eu estou partir do pensando momento que a nessas gente dores que faz. não curam, É, né? a partir do momento que a gente vai precisar entender, como eu falei, a história, né, a Isso. relação da pessoa com o falecido, né? Uhum. Mas eu acredito que faça efeito sim, porque é o que você falou, elaborar. É, As é a questão pessoas têm que do precisar impedimento disso. da elaboração, né? É porque, assim, é, não, a gente não está sobre o controle de tudo que vai acontecer. É. E eu gosto muito da ideia de que a gente não tem que aceitar, mas compreender. Uhum. Que a Sim. gente passa por situações na vida que nos são necessárias para evoluir, Uhum. que nos são necessárias para se desenvolver e se tornar melhor, Sim. mesmo que seja essa dor de perder o outro, Uhum. né? Então não cabe a gente aceitar, cabe a gente a compreender e entender o que eu posso tirar de aprendizado Sim. com essa situação. Sim. E que não é nada fácil, Não. na teoria é lindo, né? É. Na Na prática prática é demoram alguns difícil. anos, Às vezes nem né? todo mundo Do luto. consegue, né? É. Porque aqueles que você falou que não elaboraram Não, vão, talvez, é assim é. também. Porque assim você fala, né? E é bem isso, é passado do emocional para a cognição, né? Ele tem que fazer Sim, esse processamento, então, sim. para poder compreender e continuar, né? Se despedir, É, né? Fazer a despedida. sim, é. Sim. Então, eu acredito que a gente que haja resultado também. Eu ainda não tive essa experiência, Aham. mas eu acredito que dê resultados. E uma curiosidade, assim, quando você trabalhava no RH e aí passou para a clínica quando as crianças nasceram, né? É, é, é. Então, quando você começou, qual era a abordagem? Qual linha, qual referencial que você tinha? Eu gosto muito de Jung, Uhum. né, que fala do simbolismo, Isso. dessa coisa, né, do desenvolvimento. Então eu comecei a ler um pouco para a gente fazer essa assimilação mesmo para uma abordagem inicial, né, Aham. do acolhimento com o paciente. Mas eu acabo que estudo um pouquinho também as técnicas do TCC, que ajudam Sim, bastante dentro do ajuda. MDR, né? É. E eu, devido ao momento, acabo que venho estudando bastante os transtornos psicológicos, Uhum. né? Porque é uma demanda muito grande das ansiedades, das Sim. depressões. Então a gente precisa ter essas abordagens e acabo que vou indo por essa linha Sim. de Você tocou num encaixe. ponto importante, né? É muito importante na nossa formação a gente saber da psicopatologia, né? Né?
Então, a gente precisa esse estudo agregado a tantos outros que nós fazemos, né? E o que é importante é o seguinte, é saber lidar também com os efeitos que a medicação faz no paciente durante o processo de tratamento, seja ele qual for a abordagem. Sim. Principalmente no MDR, porque como a gente faz uma movimentação cerebral, muitas das vezes aquele paciente também está sob o efeito da medicação, e isso pode gerar algum desconforto, alguns entraves, né? Então é importante também, e eu gosto muito de estudar um pouco da farmaco, para poder entender as intervenções que isso vai trazer no tratamento como um todo. Que é importante. Muito interessante. E outra curiosidade, você falou de uma resposta, né, para alguns casos em um período de 8 atendimentos, né? E Que é o caso, protocolo. que é o protocolo. Caso depois desse protocolo, disso, né, vamos pensar um foco, esse é um foco, né? Ele vai ali e trata aquele foco. Sim. Depois disso, se a pessoa quiser continuar em terapia, como é que vocês combinam? Na verdade, a pessoa ela nem vai com um foco de que, tipo, vou dessensibilizar e vou resolver o problema. Não. Eu pensei assim, porque tem pessoas que chegam e dizem assim, eu quero resolver esse problema da minha ansiedade. A maioria das pessoas chegam, né, com um problema da ansiedade, e eu apresento essa proposta. Mas acaba que a pessoa vê um resultado, identifica uma outra dificuldade, ou não sabe lidar com uma outra questão, e acaba que vai se envolvendo no processo terapêutico e segue, né? Quando a gente vê a necessidade de dessensibilizar e reprocessar uma outra situação, a gente vai nesse foco, mas trabalha mesmo no processo de psicoterapia do dia a dia. Tá. Então, ela entra como uma técnica também no processo, nesse processo que a gente conhece, que muitas vezes tem um período que ele não de início, meio e fim. É isso. Mas aí cabe de cada um, né? Tipo, eu vou dar o exemplo dessa minha prima, que a ideia dela era voar de avião. Ela hoje voou de avião, ela e a psicóloga entenderam que estava resolvido aquilo e que ela não precisava mais seguir, e não seguiu. Mas tem outras pessoas que têm demandas maiores, assim como alguns pacientes meus, que seguem no desenvolvimento da psicoterapia. E, bom, então, ela é bem, vamos dizer assim, adequada para aquelas intervenções de curto prazo, assim, vamos pensar no ambulatório, né? Vamos pensar na saúde pública, né? Na saúde pública enquanto demanda são pessoas que têm urgência, porque estão sofrendo com essa dor e precisam desse atendimento. Resolver no aqui e agora, né? Aqui e agora, isso. Sim, é bem prático nisso. Eu acredito que não seja usado na saúde pública. Saúde pública, poucos profissionais ainda não têm o conhecimento desse procedimento, mas acredito que daria muito resultado. Que é rápido, o resultado é rápido e a demanda é alta, né? Então combina. Então, porque como quando a gente trabalha em instituição, né? E a gente sabe que muitas vezes, né, uma técnica ou uma abordagem que seja mais pontual e que traga já um alívio, né, para as pessoas, vai melhorar muito a qualidade de vida, né? Já vai melhorar a qualidade de vida e, como você falou antes, a pessoa muda, né? Em alguma proporção ela vai mudar, e outras coisas vão acontecendo. Que ela fica mais leve,
fica mais disposta a fazer aquilo que realmente ela tem como propósito fazer e que o trauma, a situação que está incomodando, limita ela desse desenvolvimento. É isso. Ah, que bom. Bem, alguma coisa a mais que você gostaria de colocar sobre a técnica, sobre a clínica, a tua experiência na clínica? Bem, eu acho que aqui está bem, assim, contextualmente, né, falando, está bem, atende um pouco à curiosidade, mas a gente Uhum. pode deixar aberto para perguntas, pessoas que tiverem interesse Isso, e que muito bom. podem estar trazendo, e aí a gente vai respondendo conforme a necessidade de cada um. Isso. E aí você volta e a gente pode fazer uma Ó, live, quem sabe juntas, né? legal, ótimo, Não ótimo, é? fico à disposição. Quando o Sim, canal sim, sim, tiver lá bombando de perguntas, a gente faz uma ao sim. vivo. Combinado, então. Tá bom? Tá Me bom, então. conta, onde as pessoas te encontram, Saroma? Ah, eu tenho uma página no Instagram, que é Psi Saroma. Tá. E Se Saroma aí junto ou tem ponto? junto. Tudo junto. Não, junto, junto, junto. E aí podem estar lá, me conhecendo. Eu não sou Isso. muito influente lá, até porque precisa de uma dinâmica, né, mas eu estou Aham. sempre ativa e qualquer dúvida, pergunta, eu vou estar respondendo dentro da demanda de cada um. Olha, foi um prazer, muito bom ter você aqui conosco, né, aqui no Eu que agradeço. canal. E tenho certeza nós ainda vamos conversar muito, muito sobre EMDR e a tua experiência, né, como psicóloga, trazendo até o relato de algumas situações como você trouxe, né, Ah, a gente ótimo. poder discutir mais isso, para as pessoas terem mais informações, né? Já que Então, o nosso ótimo. universo de trabalho ele é tão amplo, a gente passa tanto tempo estudando, né? Mas a É, gente sempre escolhe um caminho de fundamentação teórica, de prática, que vai dar o nosso suporte do dia a dia na clínica. ótimo. Conte comigo no que precisar e eu estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, tá? Beijinho.